Olá, sexta-feira, 19 de setembro. Você vai ver no Nesp Notícias de hoje que os bauruenses acordaram de olho nas torneiras. Crise no abastecimento. Falta de chuvas deixa reservatórios em nível crítico e 130 mil moradores entram no esquema de rodízio. Nossa equipe acompanhou o trabalho de um caminhão-pipa do DAI. Escolas e acamados têm prioridade. Parquinhos infantis. Eles parecem inofensivos, mas podem esconder armadilhas. E na agenda cultural, você confere teatro e grafite. Hoje, a população dos 95 bairros abastecidos pelo Rio Batalha entrou em esquema de rodízio de água. A região da Vila Falcão e Bela Vista recebeu água, mas em algumas casas ela não chegou. Já os moradores da região central e da Zona Sul, como estava previsto, vão ficar com as torneiras secas até às 6 horas da manhã deste sábado. Esta lavanderia na Zona Sul de Bauru começou o dia sem água. O problema é frequente na região. O trabalho fica prejudicado. A gente tem que comprar caminhão-pipa constante. Então é bem complicado para a gente que tem a lavanderia. Você tem que ficar falando para o cliente que não tem como lavar roupa, a gente perde cliente porque não tem como fazer o serviço. E um caminhão-pipa não é barato, né? A partir de hoje, o DAI começa o rodízio no fornecimento de água em 95 bairros que são abastecidos pelo Rio Batalha. 130 mil bauruenses serão atingidos. Hoje, às 6 da manhã, moradores da região central e da Zona Sul já não tinham água nas torneiras. Este restaurante teve que solicitar um caminhão-pipa particular para poder abrir as portas. É melhor ter o rodízio do que não ter nada, né? E aqui, como é restaurante, nós precisamos da água. Então, eu acho melhor eu comprar para mim poder estar trabalhando, atendendo os meus clientes, né? O rodízio foi a solução encontrada por causa da falta de chuvas. O nível do Rio Batalha, que abastece 40% da cidade, baixou para quase 1 metro, quando o ideal seriam 2 metros e 60 centímetros. A lagoa está quase seca. Enquanto a chuva não vier, o esquema de revezamento será mantido. Enquanto isso, hoje de manhã, moradores da Zona Oeste receberam água logo cedo. Sônia aproveitou para colocar o serviço em dia. Eu levantei pela manhã, já tinha água nas torneiras. Aproveitar enquanto tem água. Mas tão logo a água volta, começa também o desperdício. Esta mulher lavava a calçada com mangueira e só parou assim que viu nossa reportagem. Mas o rodízio parece não ter funcionado para todo mundo. Alguns locais que deveriam ser abastecidos hoje continuam com a torneira seca, como aqui na Vila Souto, próximo à Vila Falcão. Já são 10 horas da manhã e parte dos moradores não conseguiu colocar o serviço de casa em dia. Esta família mudou há uma semana, mas está sem água desde domingo. A roupa suja acumula e a louça enche a pia. Revolta de quem contava com a água hoje. Uma situação difícil, né? Complicada, porque a gente tem criança, vai para a escola, né? A gente tem que dar banho nas crianças. Chega da escola, tem que dar banho, cadê a água? Não tem, a gente vai no chuveiro, não tem água. Vem na torneira lavar louça, não tem água. Vai fazer comida, não tem água. E aí, como que fica a situação? Na hora do aperto, a solidariedade veio do vizinho, que bombeou água da piscina para encher a caixa d'água do outro lado da rua. Tem que dar uma força, que senão tá perdido aqui, né? Se não tiver união, estamos acabados, porque desde segunda-feira sem água. Apesar de ter piscina, a situação também não tá fácil. Não, eu também tô sem água, também tô bombeando da piscina para dentro da minha caixa também. Só na tarde de ontem, o DAI recebeu mais de 150 pedidos de caminhões-pipa. São apenas 4 veículos que percorrem a cidade toda para auxiliar os moradores. Nossa equipe acompanhou o trabalho de um desses caminhões. Na tarde desta quinta-feira, todos os caminhões tiveram que ir para a rua e uma lista de prioridades foi montada. Primeiro foram atendidos os órgãos públicos, como a Escola Estadual Francisco Antunes, no Jardim Bela Vista. A caixa foi abastecida com toda a carga do caminhão, 15 mil litros. Já na Escola Moraes Pacheco, que fica na mesma região, a água estava começando a chegar, mas não tinha força para subir até o reservatório. 10 mil litros foram deixados aqui.
Também foram priorizadas as residências com pessoas doentes, como é o caso do seu Israel. O sogro dele é acamado e os cuidados ficam ainda mais complicados sem água. Faz 2 dias que eu estou sem água aqui, sem um pingo de água, não tem água nem para fazer café, não tinha. E agora estão voltando a abastecer aqui, vamos pedir a Deus que comece a chover e volte à normalidade, porque está difícil, muito difícil. Nesses casos, o DAI faz o abastecimento direto nas caixas d'água com mangueiras. Se a quantidade for superior a 1.000 litros, a água é cobrada na próxima conta. Situação parecida na casa do seu Romualdo, de 90 anos. Ele tem dificuldade para se locomover e tomar um simples banho acaba sendo um desafio. É difícil, né? Porque a gente tem que tomar banho. A mulher tem que arrumar a cozinha, água, lavar roupa. Tem que ir lavar roupa na vizinha. Como o DAI possui apenas 4 caminhões, nem todos os moradores que solicitam o serviço são atendidos. A Maria Cristina, por exemplo, tem problemas cardíacos e ainda cuida da mãe, que sofre de diabetes, e de 2 netos. Há 2 dias ela tenta receber água do caminhão-pipa, mas não consegue. Todas as vezes em que ela liga no 0800, é informada de que o caminhão vai passar na rua dela. Eu falei para o rapaz agora à tarde que se não chegasse a água até horário que ele falou, 10 horas, eu vou ligar na polícia, eu vou pedir para uma viatura vir aqui e vou abrir queixa contra o DAI. Porque isso é uma pouca vergonha. Esse bairro é grande e não era para ficar desse jeito. E enquanto os moradores sofrem com as torneiras secas, na parte baixa do bairro, onde o abastecimento não foi tão afetado, tem gente que nem se incomoda em esbanjar a água. A água dos caminhões-pipa é retirada de poços profundos, os mesmos que abastecem os outros 60% da cidade. Se você quiser solicitar o serviço, o telefone é o 0800 77 10 195 ou 3235 6140. E a chuva para lá de esperada pelos bauruenses finalmente chegou. Agora, no meio da tarde, uma pancada de chuva atingiu grande parte da cidade. Até o momento, caíram cerca de 4 milímetros. E neste momento voltou a chover e tem previsão de mais chuva até o fim do dia e também para amanhã. Veja os detalhes no mapa. Chove em praticamente todo o estado de São Paulo. A chuva é forte, principalmente na região norte. Amanhã o tempo continua instável e deve chover a qualquer momento em todas as regiões. No domingo, o tempo volta a ficar estável. Em Bauru, a sexta-feira deve ter mais chuva. Também há previsão de mais pancadas para amanhã durante todo o dia. Agora a umidade do ar é total. Os ventos sopram a 5 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 18 e 28 graus. Amanhã a mínima prevista é de 23 e a máxima de 29. No próximo bloco a gente fala sobre a segurança das crianças nos parquinhos. Você vai ver que ainda não existe uma lei que obrigue fabricantes a produzirem brinquedos sem riscos. Voltamos daqui a pouco. E agora há pouco, em assembleia realizada no campus da Unesp em Bauru, professores e servidores votaram pelo fim da greve. A paralisação durou quase 4 meses. Eles aceitaram a proposta da reitoria de abono salarial de 28,6%, aumento no Vale Alimentação e mais reajuste salarial de 5,2%, que será dividido em 2 parcelas. Os funcionários e professores voltam às atividades na segunda-feira e o calendário de reposição das aulas ainda será definido. Nesta semana, a conclusão do viaduto inacabado chegou à fase final. A empresa Bema, que toca a obra, concretou a laje do último vão. A parte que desemboca na Vila Falcão já recebeu a camada de asfalto. O viaduto tem 800 metros de extensão. A prefeitura agora aguarda que a construtora Bema finalize o último vão da obra para concluir o serviço e finalmente liberar o trânsito no viaduto. Faltam ainda a confecção do guarda-corpo e do guarda-rodas dessa última alça. A gente fala agora de eleições. O candidato ao governo do estado pelo PT, Alexandre Padilha, passou por Bauru na tarde de hoje. Ele atendeu a imprensa na sede do partido. Entre outros assuntos, ele criticou o sistema centralizado de vagas hospitalares no estado. Nós vamos descentralizar esse sistema de definição dos leitos de internação, das cirurgias. Cada região vai ter seu próprio sistema
descentralizado, para que a estrutura que tem aqui na região possa ser definida aqui. Fim de semana chegando e quem tem filho pequeno sabe que os parquinhos são um ótimo programa para entreter a molecada. Mas você já parou para prestar atenção na segurança dos brinquedos? Nem sempre esses equipamentos são produzidos da forma adequada. Muitos deles também não recebem manutenção. Este balanço pode até parecer inofensivo a uma criança, mas é só começar a prestar atenção aos detalhes que logo surgem os riscos à segurança. As correntes não deveriam ser usadas, pois podem prender o dedo de uma criança. O assento não tem nenhum encosto e o risco de uma queda é grande. Quem aponta as falhas de segurança é esse professor do curso de design da Unesp em Bauru. Ele orientou um trabalho acadêmico que avaliou 68 equipamentos em praças e escolas municipais de Bauru. A conclusão foi de que 75% ofereciam algum tipo de risco às crianças. Isso é um índice muito grave. Por quê? Porque, em tese, 75% desses equipamentos pode causar uma lesão numa criança. E esse tipo de lesão é normalmente uma lesão grave, que muitas vezes não é registrado pelo poder público, pelo menos no Brasil não, mas que é uma lesão grave, principalmente para a criança. E é só percorrer o parquinho para que mais problemas apareçam. Apesar de não ser um escorregador a criança, ao escalar isso, pode prender o dedo numa dessas frestas e se machucar gravemente. Já o brinquedo de escalada, feito de cordas, estava em partes adequado ao que recomenda a norma de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Me parece que não há grandes problemas. Por exemplo, a cabeça de uma criança não entra nesse espaço daqui. A norma preconiza que não pode ter espaçamento para a passagem da cabeça da criança. Por outro lado, deveria existir aqui uma barreira que evitasse com que a criança caísse aqui, porque aqui nós temos uma grande altura, o que pode fazer com que a criança também se machuque bastante numa queda aqui. Já este outro playground, localizado dentro de um condomínio de apartamentos, é um bom exemplo de como é possível minimizar os acidentes com crianças. Aqui, todos os brinquedos foram fabricados seguindo a normatização. Os balanços têm cordas no lugar das correntes e os assentos possuem encosto. As áreas de escalada foram todas equipadas com telas de proteção e o escorregador, feito de plástico e em peça única, respeita o ângulo de segurança para a descida. Márcia é proprietária da empresa que construiu o parquinho. Apesar de não existir nenhuma legislação que obrigue os fabricantes a produzirem os equipamentos seguindo as normas da ABNT, para ela essa é uma questão de responsabilidade com as crianças. Hoje existe, junto à ABNT, a norma que rege os playgrounds, que é a NBR 16071. Tá? Nessa NBR, ela contempla 7 cadernos de normas que são, eu acredito hoje, fundamentais para que a pessoa construa bem, projete, construa, dê manutenção, orientação aos usuários, né? E a pessoa que está comprando, né, estrutura. Aí, o principal dessa norma é a questão da segurança, né, nos playgrounds, minimizar riscos, vamos dizer assim, né? Como não são todos os fabricantes que seguem essas especificações e não há nenhuma forma de identificação que ateste a segurança, é difícil para os pais ou mesmo para quem instala os parques saber quais são as reais condições do equipamento. Para ter mais uma ferramenta que garanta a segurança das crianças ao brincar em parques como esse, o Inmetro abriu uma consulta pública que tem o objetivo de discutir regras para a produção, manutenção e uso desses equipamentos. Após a consulta, o órgão deve propor uma regulamentação com os requisitos mínimos de segurança. Por isso é importante que toda a comunidade participe enviando críticas e sugestões. A consulta pública sobre segurança nos playgrounds vai até a próxima segunda-feira. Críticas e sugestões devem ser enviadas para o e-mail do Inmetro. O Unesp Notícias faz mais um rápido intervalo e na sequência tem as dicas para o seu fim de semana. Um fim de semana de encher os olhos, viu? Nas artes visuais, um grafiteiro que transformou lixo em obra de arte e no teatro, um festival brasileiro que exalta a produção baiana.
É o que você confere no próximo bloco na nossa Agenda Cultural. Então não saia daí que voltamos já. E como em toda sexta-feira, chegou a hora de programar o fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural com o Will Poliveri. Boa tarde, Will. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem acompanha a gente nessa tarde de sexta. E até é difícil a gente pensar em cultura e lazer hoje, né? Com esse caos no abastecimento de água aqui em Bauru, quase metade da cidade passando por racionamento, né? Mas como veio essa chuva agora para dar uma aliviada, acho que já dá até para a gente começar a pensar um pouquinho nas opções para arejar a cabeça mesmo com esse problemão rondando as torneiras, né? Pois é, vamos refrescar a cabeça. Vamos refrescar. Bom, Larissa, a gente começa a nossa agenda cultural de hoje falando em artes visuais. Há exatamente um mês, a gente apresentou aqui no Unesp Notícias o trabalho de um grafiteiro daqui de Bauru chamado J. Crepaldi, que ele fazia naquela situação a sua primeira exposição aqui em Bauru. E agora, pelo jeito, deu tão certo essa primeira exposição e o trabalho dele foi tão bem aceito que ele já está com uma nova exposição aberta ao público também. Olha que bom! Né? Muito bom, né? Em menos de um mês ele já conseguiu produzir uma série de obras inéditas que já rendeu uma nova mostra, ou seja, uma prova de que o Jota realmente é um artista bem produtivo e que vale a pena ficar de olho, né? Com certeza. Bom, a gente foi conhecer mais sobre essa nova exposição que desembarcou desde a semana passada na Galeria Municipal. Desta vez, o Jota saiu pelas ruas de Bauru garimpando materiais que muita gente acha que é lixo, mas que para ele é pura inspiração. Olha só. A exposição surgiu com a necessidade de eu recolher os materiais que eu acho na rua, né? Porque andando por aí a gente acha bastante coisa descartada e que para as pessoas não tem muito valor, mas para mim serve como plataforma criativa. O Urbano vem dessa ideia de tudo que se acha na rua, tudo que é descartado na rua, a gente recolhe, né, para poder fazer arte em cima. Então, por exemplo, banner descartado, quadro de consultório que a pessoa joga fora, porta de carro, o que tiver na rua serve como plataforma. A que eu mais gosto no momento é a porta do escorte, que virou um quadro com um fundo bem legal. Eu gosto bastante também da TV que eu achei na rua, que virou um vídeo instalação, né, sobre um barril desses de óleo. Banner também, que eu achei vários na rua. As sombrinhas também, achei várias sombrinhas em caçamba, todas funcionando. As pessoas descartam porque não querem mais, está funcionando em perfeito estado, mas jogam fora. O que eu retrato no meu trabalho, até fora da exposição nos grafites, são as pessoas que a gente vê na rua, né? Esses senhorzinhos de chapéu, de roupa florida, essas senhoras de lenço, é esse pessoal que eu costumo retratar. Sempre a última exposição é a mais legal, né? E é sempre um up, né? Tipo, as pessoas chamam para outras exposições, chamam para trabalhos comerciais e assim a gente vai levando. Quem quer viver de arte é assim, né? Vai sobrevivendo de arte, não vivendo. Criativo e sustentável, né? A exposição Urbano do J. Crepaldi está aberta ao público na Galeria Municipal até o dia 30 de setembro. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e a entrada é de graça. E para quem não ligou o nome ao local, a galeria fica ali no prédio do Teatro Municipal, na Avenida Nações Unidas, número 89. E o fim de semana também traz boas atrações para quem gosta de artes cênicas. Desde a semana passada, Bauru recebe o Festival Brasileiro de Teatro, uma oportunidade única para conhecer mais sobre a produção teatral do nosso país, né? E o tema do festival não poderia ser melhor, é a Bahia. Pois é, Larissa, essa é a 16ª edição do festival, então ele já é bem tradicional no Brasil, só que aqui em Bauru ele é uma novidade, é a primeira vez que ele passa aqui pela cidade. Desde a semana passada está rolando uma oficina formativa voltada para atores e também para pessoas que se interessam por teatro. E agora, nesse fim de semana, né, chegou aquela hora tão esperada, que é a hora de conferir os espetáculos no palco. São 2 peças que serão apresentadas entre hoje e domingo. A gente bateu um papo com a Larissa Biasoli, que é a coordenadora do festival aqui no estado de São Paulo, e ela contou pra gente o que dá para esperar das peças que vão ser encenadas nesse fim de semana. Os espetáculos se chamam Entre Nós e Amnesis. Confere aí. O
Festival de Teatro Brasileiro é um festival itinerante e é uma iniciativa única no Brasil, não tem outro igual. Qual que é a ideia? Pegar um panorama de um estado brasileiro em relação às artes cênicas, né? Então a gente está falando de circo, teatro, dança, e levar esse panorama para outros estados, para que essa produção cênica se conheça, para que exista um intercâmbio entre as culturas dos estados brasileiros. O Entre Nós é um espetáculo premiadíssimo, ganhou o Prêmio Braskem em 2012 de melhor texto e melhor ator. São dois atores que vão encenar, né, na verdade vão contar a história de dois jovens que se apaixonam. E esses dois jovens, no caso, são dois meninos, né, são dois homens que se apaixonam e as peripécias, as questões que vão acontecer enquanto esses dois jovens estão se descobrindo homossexuais. Você é. Diz aí se não é isso. Você é ou não é, Rodrigo? Deixa de besteira, eu sou seu pai. Você é ou não é, Rodrigo? É virgem, você é virgem. Amnésias, uma busca intencional pela lembrança do grupo Toca de Teatro, foi construído através da memória das histórias das pessoas que passavam pelas praças de Salvador. Então a gente tem um espetáculo leve que conta dessa memória cotidiana da cidade, dessas histórias que vão sendo passadas, né? Essa oralidade, essa tradição oral que são contadas nas praças, nessa vida cotidiana da cidade de Salvador. Pai ficou ouvindo aquilo tudo e disse sem pensar duas vezes, pode levar ela. E esse homem me levou e eu me casei com ele. Eu tinha 13 anos e meu marido, 38. Pessoal de Bauru, é com muito prazer que a gente traz esses dois espetáculos inéditos aqui na cidade. Fica o convite para vocês virem assistir Entre Nós, que tem hoje, dia 19, e amanhã, dia 20, às 21 horas, aqui no Teatro Municipal. E Amnésias, uma busca intencional pela lembrança, no dia 21 de setembro, às 20 horas, aqui também no Teatro Municipal. Não percam! Programão, né? Então, só reforçando a informação que a Larissa Biasoli passou aí no final da nossa reportagem, a peça Entre Nós, uma comédia sobre diversidade, tem 2 apresentações no fim de semana. Uma hoje à noite e a outra amanhã. As 2 apresentações começam às 9 da noite. Já o espetáculo Amnésias, uma busca intencional pela lembrança, é na noite de domingo, a partir das 8 horas. As apresentações são todas no Teatro Municipal e a entrada é de graça. Para garantir o seu convite, é só retirar na Casa de Cultura Celina Neves, que fica na rua Gerson França, número 666, no centro, ou então na própria bilheteria do Teatro Municipal, 1 hora antes de cada apresentação. E para não deixar os fãs de música abandonados, a gente encerra o Nesp Notícias com uma dica musical. É o cantor Flávio Tris, que enche o Sesc de acordes na tarde deste domingo, né, Will? Sim, Larissa, principalmente para quem gosta daquela música mais psicodélica dos anos 60, é uma dicona, viu? O show começa às 4 da tarde do domingo no Sesc e a entrada, né, como sempre, é de graça. Muito bom, Will. Te espero na semana que vem com mais dicas. Estarei de volta, Larissa. Um bom fim de semana para você e para você de casa também. Aproveite a chuva. Para você também, Will. O Nesp Notícias volta ao vivo na segunda-feira, às 5h30 da tarde. Um bom fim de semana para você. Tchau. Tchau. Tudo isso e mais um pouco, tudo aquilo e mais um tanto. Tudo sim ao mesmo tempo, tudo é podre, tudo é santo. Tudo eu ponho, tudo eu pego, tudo eu canto, tudo eu calo. Tudo sobe além do alcance, tudo desce pelo ralo. Tudo agora inesgotável, tudo afora não sabido. Tudo é um grande mistério, ou então tudo é libido. Tudo em cima eu agradeço, tudo ao lado eu desconfio. Tudo é sempre um recomeço, tudo é sempre um desafio. Tudo que se pensa existe, tudo que se planta brota. Tudo aqui é só verdade, tudo ali é só lorota. Tudo é um morango doce, tudo é um morango azedo. Tudo muda a todo instante, tudo me dá tanto medo. Tudo assim tão demorado, tudo assim tão repentino. Tudo é bom, tudo é pecado, ai meu Deus, tudo é divino. Tudo é mesmo um só momento, tudo sempre a mesma hora. Se um dia tudo acaba, tudo eu quero e quero agora.